Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de janeiro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos no mês de maio de 1859. Pergunta e resposta, nós vamos hoje para o número 23. Vamos fazer uma rápida recapitulação com a nossa irmã Carla e rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Ele vai falar de uma conversa com o espírito e primeiramente com o médium, né? Vai estar falando de coisas que acontecem na vida desse espírito e ele está respondendo. Essa é a primeira conversa, porque haverá uma segunda com Allan Kardec. Ainda é com a primeira evocação, né? Kardec ainda não evocou, né? O espírito é o Pierre Le Flamand. Isso. É um espírito brincalhão, né? Que dá umas respostas atravessadas. E o médium também é meio bem sério, dá uma chamada nele, aí ele começa a responder direitinho. Só para nós entendermos, olha, voltando um pouquinho, um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium escrevente e audiente. Certa vez ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, depois de o haver intimado em nome de Deus para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos e mais tarde entre nós, médium, entre nós e esse espírito, uma série de conversas que passaremos a relatar. Então, ainda está com o Pierre Le Flamand, mas ainda está com o primeiro médium, né? Vamos lá, então. Disseste que ias ver os amigos. Não será uma distração? Meus amigos não percebem que estou com eles. Aliás, nem mesmo pensam em mim. Isso me faz mal. Não tens amigos entre os espíritos? Estouvados e tratantes como eu, que como eu se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável. Aqueles que são felizes e raciocinam afastam-se de mim. Tadinha. Afinidade, né? É que ele é tratante. Ele é tratante, responde mal. Quem que quer estar ao lado dele, né? Pobre rapaz, eu te lamento, e se te pudesse ser útil, o faria com prazer. Se soubesses o quanto essas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? Sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir às cenas de amor e de deboche, que não têm influenciado o meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, lá me achava a considerar quadros que despertavam em mim certas ideias. Mas deixemos isso de lado. No entanto, eu soube resistir à vontade de pedir para reencarnar, a fim de desfrutar os prazeres de que tanto abusei. Vejo agora quanto teria errado. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem. Então é interessante, da mesma forma que tem pessoas encarnadas que digam assim, vamos assistir uma palestra? Palestra? Gosta dessas coisas? De quê? Prefere uma balada, entendeu? Uma festa, uma coisa assim de mais movimento. Então ele retrata aqui que ele era assim. Ele não queria ouvir palestras, nada que ensine. Ele queria ir para aquilo que lhe dava prazer, mesmo estando no mundo espiritual. Então é interessante a gente perceber que não é diferente. É a mesma situação, a mesma situação. Muito bem. Espero futuramente que me deis o prazer, caso queiras a minha amizade, de não mais concentrar a atenção nesses quadros que podem despertar mais ideias, e que, ao contrário, possas pensar naquilo que aqui ouvirás de bom e de útil para ti. Tu te sentirás bem, podes crer. Se esse é o teu pensamento, também será o meu. Quando vais ao teatro, experimentas as mesmas emoções que sentias quando vivo? Várias emoções diferentes. A princípio, aquelas. Depois,
me misturo nas conversas e escuto coisas singulares. Olha lá, ainda fica ouvindo a conversa de um e de outro. Qual o teu teatro predileto? Qual a pronúncia? Le Varieté. Le Varieté. Muitas vezes acontece que eu os vejo todos na mesma noite. Também vou aos bailes e às reuniões onde há divertimento. De modo que, enquanto te divertes, te instruis, visto ser impossível observar bastante na tua posição. Sim, mas o que mais aprecio são certas conversas. É realmente curioso ver a manobra de algumas criaturas, sobretudo das que ainda querem passar por jovens. Em toda essa lenga-lenga, ninguém diz a verdade. Assim como o rosto, o coração se maquia, de modo que ninguém se entende. Acerca disso, realizei um estudo dos costumes. Olha lá. O povo envelhece, estica a cara, pinta, ele diz que o povo também acaba maquiando o coração, que é o sentimento, né? Pois bem, não vês que poderíamos ter boas conversas como esta, da qual ambos poderíamos tirar proveito? Sempre. Como dizes, a princípio para ti, depois para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Quanto a mim, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me, sem prejudicar a minha existência, né? Está falando da saúde do outro, né? Já que é assim, continuarás as tuas observações, ou como dizes, teus estudos sobre os costumes. Até o momento, não os aproveitaste muito. É preciso que eles sirvam ao teu esclarecimento, e para isso é necessário que o faças com um objetivo sério, e não como diversão e para matar o tempo. Dir-me-ás o que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a nossa mútua instrução. Será realmente bastante interessante. Sim, com certeza estou a teu serviço. Não é tudo. Gostaria de proporcionar-te ocasião para praticares uma boa ação. Queres? De todo o coração. Dissear que poderei servir para alguma coisa, fala-me logo o que é preciso que eu faça. Olha, se animou. Estou disposto. Nada de pressa. Não confio missões tão delicadas assim àquele a quem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida, mas terás a perseverança necessária? Eis a questão. É preciso, pois, que eu te ensine a te conheceres melhor para saber de que és capaz e até que ponto posso contar contigo. Conversaremos sobre isso uma outra vez. Lembre que é psicografia isso aqui, viu? O dialogador fala e o espírito responde pela psicografia. Tu o verás. Adeus, pois, por hoje. Até breve. Segunda conversa. Ainda com o mesmo evocador. Então, meu caro Pierre, refletiste seriamente naquilo que conversamos o outro dia? Mais seriamente do que imaginas, pois faço questão de te provar que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade, desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo e não mais me aborreço. Olha lá. Como a ocupação em qualquer lugar é boa, né? Ele era cabeça quente, né? Falei de ti ao senhor Allan Kardec. Comuniquei-lhe nossas conversas e ele ficou muito contente. Deseja entrar em contato contigo. Já o sei, estive em sua casa. Olha. Quem te conduziu até lá? Olha a pergunta. Quem te conduziu até lá? Teu pensamento. Olha. Voltei aqui depois daquele dia. Vi que querias falar-lhe a meu respeito e disse a mim mesmo. Vamos lá primeiro. Provavelmente encontrarei material de observação. E quem sabe uma ocasião de ser útil. Quando ele pensou assim, eu acho que eu vou falar dele para Allan Kardec. Ele disse, quem é esse Allan Kardec? Vou já lá saber quem é esse Kardec. Gosto de ver-te com esses pensamentos sérios. Que impressão tiveste da visita? Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram
quanto ao futuro. É como uma luz que se fizesse em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso. Você está vendo? Esse é o trabalho da desobsessão. Esse é o trabalho do estudo. Às vezes, espíritos são trazidos para esse trabalho aqui para ouvir coisas que eles não sabem. Porque da mesma forma que tem um monte de gente desencarnado lá fora que não tem ideia disso aqui, desencarnado também tem. E por que trazem aqui? Porque eles conseguem nos ouvir, mas não ouvir espírito superior, porque eles não sintonizam. Eles não conseguem nem ver tão baixo que está o seu padrão vibratório. Entendestes? Então, aí você diz, mas Conceição, esse espírito superior ele não poderia baixar sua vibração para se tornar-se visto? Sim, poderia. Mas por que fazer essa força se tem um estudo aqui? Isso também é uma ocupação para nós. Isso é uma ocupação para nós. Tá vendo como E outra, uma coisa é ele vê um espírito superior falando, outra coisa é ele vê um espírito inferior falando e tentando. Ele disse, essa moça consegue, eu também vou conseguir. Ela é tão, né? Então, é aquela coisa, você vê alguém com a sua mesma musculatura fazendo exercício, te empolga muito mais do que tu vê alguém muito forte levantando e diz, não vou conseguir isso mas não. Também, né? Mas também, olha aí, né? Você está entendendo? Então, quando você vê um igual fazendo um esforço, te estimula muito mais do que você vê um superior. Tanto é que a gente diz, é muito comum, teve no movimento espírita, mas é Jesus, né? Jesus é o espírito puro, né? É o Chico, mas Chico... E nós vamos nos justificando para não fazermos mudança. A nossa linguagem é muito mais palpável para eles. Posso, sem cometer indiscrição, perguntar-te o que viste na casa dele? Certamente. Isso é fofoca, hein? Lá, como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser, ou quando puder. Ele respondeu, mas não disse nada. Viu um monte de coisa, mas que coisa? Me dá o nome dessas coisas, né? O que queres dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres? Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte. Vai mexer com o homem, vai mexer com Tá entendendo? Ele foi lá na casa de Allan Kardec, deixaram ele entrar. Gente, eu acho que na casa dele, tu pensa que a tua casa é um santuário, mas a dele é, mano. A dele é um santuário. Olha, você lembra, o Espírito de Verdade diz, na verdade é o São Luís que diz assim, é o teu espírito familiar. E sabe quem era o espírito familiar de Allan Kardec? O Espírito de Verdade. Sabe quem é o Espírito de Verdade? Jesus. Então Kardec faz parte dessa pleiade. É só você imaginar que na época dos celtas, quando ele era um druida, gente, nós estamos falando aí de 400 a.C. O druida, a função do druida é como se fosse o sacerdote da tribo. Era ele que orientava a tribo. Então, o espírito familiar. Ele reencarnou na Terra na condição de um pedagogo, ali de uma forma muito simples, mas ele tinha um grupo, uma pleia de espírito trabalhando com esse homem. Nós estamos falando de uma terceira revelação. Então, olha aqui, o espírito foi lá, visitou, a partir disso ele arrumou um vigia constante. Olha, desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele, me empurra ou me contém. Disse-ia que me dirige. Sinto um impulso do qual não me dou conta e ao qual obedeço. Ele tem um impulso que ele não se apercebe, mas ele obedece a esse impulso. Malgrado meu, apesar de, se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente, olha-me e eu me calo e me detenho. A mamãe. Gente, um desses que a gente precisa, assim, quando a gente vai falar besteira, ele vem bem assim, ó. Isso é a mamãe quando era pequena. Quando você começa a pensar besteira, ele vem de novo e... É a mamãe. Eu conheço esses... Gente, olha só o que ele ganhou. De duas umas, era um anjo da guarda dele e ele não percebia.
E a partir do momento que ele foi até Kardec, que ele ali ouviu, procurou melhorar, mudou o seu padrão, passou a enxergar esse guia espiritual que estava com ele. Ele me olha. Ele me olha e eu já fico pianinho, né? Quem é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. Por que não lhe perguntas? Não tenho coragem. Quando lhe quero falar, ele me olha e sinto a língua travada. Será que é bom esse Ele espírito? diz assim, ele não tem nem coragem de perguntar, dá licença, quem é o senhor? Ele diz que quando o homem olha para ele, a língua dele fica travada. Ele já muda de ideia. E é interessante que ele é tão terra-terra que ele usa todas a linguagem, língua travada. Nem língua ele tem, né? Então fica com a língua travada. É evidente que aqui a palavra língua é uma figura, já que os espíritos não possuem linguagem articular. Porque é pelo pensamento. Só trava o pensamento dele. Mas aí é uma expressão, ele diz, fica com a língua travada. Deves ver se é bom ou mal. Deve ser bom, pois que me impede de dizer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar irritado, doutras parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem. Vou dar-te um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam, conforme a educação que receberam, com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou a infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso, caso tenha algo a censurar-se, por não te haver guiado bem. Você lembra que ele brigou com o médico, né, quando era criança? Não foi com esse médico que ele brigou quando era criança? Que deu uma... Lembra da surra que levaste? Aqui ele deu uma puxada nele, né? Disse, pô, tu não foi boa coisa e tal, né? Resposta. Se não me tornei um homem de bem, não foi por me ter faltado. Mais de uma vez a corrigenda necessária. Como diz assim, papai sempre me orientou, eu que fui teimoso, né? A corrigenda pode ter sido uma pena. Talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te. Seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma, e ele tua aprova aproximando-se de ti, se de fato é ele, como presumo. Deve sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e de irritação. Quer auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar. E quando te vir realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás pela dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes, foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência sem realizações e sentir-lhes os dissabores. Obrigado. Ele lá está, atrás de ti. Pôs a mão na tua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de proferir. E a gente vê muito isso aqui na obra de André Luiz. Então, o que acontece? Nessa hora, a pessoa que é dialogador, que estava dialogando com ele, o pai do espírito se aproximou do dialogador, colocou a mão sobre a cabeça, e na verdade o quê? Essa fala aqui, na verdade não é do dialogador, era do pai, que estava inspirando o dialogador a falar. Até isso aqui, talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir. Que lindinho, né? Vamos lá. Voltemos ao senhor Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado, escrevendo em seu gabinete, trabalhando numa nova obra em preparo. Ele cuida bem de nós, pobres espíritos.
Se não nos conhecem, não é por sua culpa. Olha, porque ele explica tudo, né? Estava só? Só, sim, isto é, não havia ninguém com ele, mas havia ao seu redor uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Aqui a gente não leu a nota do tradutor, nem não, Cleitinho. Não tem não. Qual é a nota aí? Trata-se da obra O que é o Espiritismo. Ah, é. A Revista Espírita de julho de 1859. É. Tá, não quero uma vintena de... Pelo amor de Deus. Ele os escutava? Ouvia-os tão bem que olhava para todos os lados de onde provinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para olhar se não seria o vento ou a chuva. Isso aqui está na obra. Isso aqui está em Obras Póstumas. Ele chega a chamar a Amélia, a Amélie, né? Para que ela escuta, eles você no forro onde é que ele querendo escrever e o barulho, os zunzuns, mas o que é isso? E aí no dia seguinte, na reunião, ele perguntou. E disse que era para chamar a atenção dele, porque existia erro no que ele estava escrevendo, que ele deveria reler. Aí ele disse assim, eu também não estava gostando. E aí o Espírito diz assim, do parágrafo tal ao parágrafo tal, tem erro, releia. Ele disse, eu também não estava gostando, eu até... Não, disse assim, mas não adianta, a ideia ainda está na tua cabeça, releia que você vai ver o erro. Para você ver que Kardec não escrevia sozinho, que vintena, né? Observação. O fato era absolutamente exato. Entre tantos espíritos, reconheceste algum? Não são aqueles com quem me reunia, não. Eu tinha a impressão de ser um intruso e pus-me a um canto a fim só de observar. Só tinha gente de alto... Não era pro meu bico, não. Gente lá top mesmo. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia? Creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia. Olha que informação, gente. E dava a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. Então aquela ideia que o povo diz assim, Kardec era uma pedra, aqui esse Espírito está revelando que não. Kardec pensava que a ideia era dele, mas não era. Eu quando estou estudando, que eu estou montando, é notório a gente perceber a assistência espiritual, que eu não estou estudando sozinha, não estou. Às vezes a impressão que eu tenho que o quarto está pequeno, com tanta gente estudando. Um monte de gente estudando e ajudando. É impressionante. Foi tudo o que viste? Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram num outro aposento com Kardec. Puseram-se a conversar. Faziam perguntas, ele respondia e explicava. Olha lá o estudo. Conheces as pessoas que lá estavam? Não. Sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma deles se referiam sempre como príncipe e a outra como senhor duque. Os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Olha só, olha o nível. Coitado do Le Flamand. Pierre Le Flamand perdido. Pierre está lá. O que eu vim fazer aqui, né? E deixaram ele entrar. Sabe por que deixaram? Para ele estar escrevendo isso aqui, ó, e está hoje na Revista Espírita. Porque seria assim, muita vaidade Kardec retratar isso. Foi necessário um outro vir e retratar o mundo espiritual que estava em torno de Kardec. Eu nunca tinha lido isso aqui. Ele conseguiu chegar lá, ele conseguiu ver. Permitiram. Permitiram. Tudo programado, gente. Tudo programado. Olha aqui onde está o texto hoje, a gente está lendo. Quase 2 séculos depois. Ajudou o espírito e teve uma função para frente. Olha, assim, então, com essas pessoas que lá estavam, não.
Sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma deles se referiam sempre como príncipe e a outra como senhor duque. Os espíritos também chegaram em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. E tu, que fazias? Eu também ouvia. O máximo que eu podia fazer era ouvir. Mas, sobretudo, observava. Veio-me, então, a ideia de fazer uma artimanha para ser útil a Kardec. Olha, artimanha. Dir-te-ei mais tarde o que era, quando eu tiver alcançado o êxito. Então, deixei a reunião e, vagando pelas ruas, divertia-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. Depois de ouvir Kardec, ver todo esse voltou, vou esparecer. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo. Não perdi, pois que impedi um roubo. Fiz alguma coisa. Impedi um roubo, um assalto. Ah, tu te metes também em assuntos de polícia? Por que não? Tô fazendo nada. Por que não? Passando defronte de uma loja fechada, notei que lá dentro se passava algo estranho. Entrei e vi um rapaz muito agitado, indo e vindo, como se quisesse ir ao caixa do lojista. Com ele havia 2 espíritos, um dos quais lhe soprava o ouvido. Vamos, covarde, a gaveta está cheia, poderás te divertir à vontade, etc. O outro tinha ainda o semblante de uma mulher, bela e cheia de nobreza. Qualquer coisa de celeste e de bondade no olhar, dizia-lhe: vai embora, não te deixes tentar. E lhe soprava as palavras: prisão, desonra. O rapaz hesitava. No momento em que se aproximava do caixa, interpus-me à sua frente para o deter. O espírito mau pediu-me que não me metesse. Eu lhe disse que queria impedir o moço de cometer uma má ação e talvez de ser condenado às galés. Então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse: é preciso que ele sofra a tentação, é uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. O ladrão ia triunfar quando o espírito mau empregou um artifício abominável, que deu resultado. Fez-lhe ver uma garrafa sobre uma mesinha. Era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber para criar coragem. Hoje eles usam a droga, né? O infeliz está perdido. Pensei comigo. Procuremos ao menos salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso a não ser advertir o patrão. Depressa. Num piscar de olho, eis-me em sua casa. Estava jogando cartas com a esposa. Era preciso encontrar um meio de fazê-lo sair. Se ele fosse médium, ter-lhes-ia feito escrever o que quiséssemos. Ele acreditaria pelo menos nos espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. Sabe Deus. Eu te ignorava o talento para fazer trocadilhos. Se me interrompes, não direi mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro. Ele quis aspirar rapé, mas havia deixado na loja a tabaqueira. Olha o que ele fez, ele foi pegar o dono da loja. Chegou lá, ele estava jogando a cartinha com a esposa, aí ele fez com que o esposo espirrasse, aí disse, ele vai pegar a tabaqueira. A tabaqueira não está aqui, a tabaqueira está onde? Na loja. Chamou o filho que dormia num canto e disse-lhe para ir buscá-la. Não era bem isso que eu desejava. O menino despertou resmungando. Soprei à mãe que dissesse: não acorde a criança, tu podes muito bem ir buscá-la. Finalmente ele se decidiu e eu o acompanhei para que fosse mais depressa. Chegando à porta, percebeu luz na loja e ouviu um ruído. Ficou tomado de medo. Tremiam-lhe as pernas. Empurrei-o para que avançasse. Gente, se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão, como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar: pega ladrão, pega ladrão! O ladrão escapou, mas em sua precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu de apanhar o boné. O dono da loja entrou quando já não havia ninguém.
O que acontecera com Boné não é da minha conta. Aquele sujeito está metido em maus lençóis. Graças a mim não houve tempo de consumar-se o furto, do qual livrou-se o comerciante pelo medo. Isso, porém, não impediu de dizer, ao retornar à sua casa, que havia derrubado um homem de 6 pés de altura. Veja só, disse ele, como as coisas acontecem. Se eu não tivesse tido a ideia de aspirar rapé, fecha aspas, e se eu não te houvesse impelido de mandar o menino, impedido, né? Fecha aspas, retrucou a mulher, abre aspas, é preciso convir que tivemos sorte. Olha o que é o acaso. O acaso é o nosso irmão Pierre, que estava lá fazendo todo esse movimento. Eis, meu amigo, como nos agradece, me chama a gente de acaso. Pierre teve um mau trabalho, tentou com o rapaz, tentou com o espírito do rapaz, não deu jeito. Foi lá com o cidadão, inspirou o cidadão a tomar um espirro, inspirou a pegar o rapé, levou o cidadão, empurrou o cidadão e depois ele é só o acaso. Ainda ficou inspirando. Chama o menino, não chama o menino. Não chama o menino. És um bravo rapaz, meu caro Pierre, parabéns. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Encontrarás muitos outros assim, agora que te comprometes a lhes prestar serviço, até mesmo entre os que creem na intervenção dos espíritos. Sim, e sei que os ingratos um dia serão pagos com a ingratidão. Pierre é bem nós, né? Bem nós. Vejo agora que posso contar contigo e que te tornas verdadeiramente sério. Mais tarde verás que serei eu a te ensinar moral. Daqui a pouco eu vou estar dando aula. Como qualquer outro, eu necessito e receberei de bom grado os conselhos, venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasses uma boa ação. Estás disposto? Podes duvidar disso, depois de tudo isso que eu fiz? Creio que um de meus amigos está ameaçado de grandes decepções, se continuar seguindo o mau caminho em que se encontra. Suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que tentasses reconduzi-lo ao bom caminho por meio de algo que o pudesse impressionar vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim. Gostarias que eu lhe produzisse alguma manifestação agradável, uma aparição, por exemplo? Mas isso não depende de mim. Entretanto, posso dar provas sensíveis da minha presença quando isso me for permitido. Bem o sabes. Observação. O médium ao qual este espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não pensa em chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, no dorso e nas espáduas, mas algumas vezes os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião que ocorreu em nossa casa, no dia 24 de março passado, este espírito respondeu às perguntas por outro médium. Falava-se de sua força física. De repente, como que para dar uma prova, ele agarrou um dos assistentes pela perna e, por meio de um abalo violento, levantou-o da cadeira e o atirou, assombrado, do outro lado da sala. É um anjo. Por isso essa moda pega. Já pensou a gente voando assim pro lado? Por isso é que ele disse: se tu quiser, eu faço um movimentozinho físico. De jeito nenhum. Por isso que ele era brigão, que ele devia ser grandalhão. Também acho. Olha, isso aqui me fez lembrar daquele caso que eu estava fazendo um diálogo fraterno e o rapaz todo tempo assim, né, incorporado. Aí eu tentei conversar um pouco, porque não se deve, né? Aí o espírito olhou para mim e disse: sabe o que eu queria mesmo? Era te matar. Esquece isso. Eu só não faço isso porque uma força me segura, ele dizia. Ele estava assim. Aí depois que eu percebi que ele estava amarrado, uma força me segura. Eu digo: louvado seja Deus, que essa força continue segurando essa criatura. Que a força esteja com ele, que não essa contigo. força esteja comigo, não tem, só misericórdia divina mesmo. Olha só aqui, gente, que interessante. Ele era um espiritão, né? Era um espiritão forte. Tu já pensou, pegou pelo pé. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te que ele possui alguma mediunidade. Tanto melhor, tem o meu plano. O que esperas fazer? Primeiro vou estudar a situação.
Vede que espíritos ele se acha cercado, se há meio de fazer algo com estes. Uma vez em sua casa eu me anunciarei, como fiz na tua. Interpelar-me-ão e responderei. Sou eu, Pierre Le Flamand, mensageiro espiritual, que venho pôr-me ao vosso serviço e que, ao mesmo tempo, desejaria vos agradecer. Ouvi dizer que acalentais certas esperanças que vos transtornam a cabeça e já vos fazem virar as costas aos amigos. Creio que de meu dever, em vosso próprio interesse, advertir-vos de quanto vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Le Flamand, posso garantir que vos venho visitar imbuído das melhores intenções. Temei a cólera dos espíritos, e mais ainda a de Deus, e crede nas palavras de vosso servidor, que garante que a sua missão é inteiramente voltada ao bem. Ele dizendo que queria falar para o outro, né? Se me expulsarem, voltarei 3 vezes, e depois verei o que posso fazer. É isso. Muito bem, meu amigo, mas não digas nem mais nem menos. Palavra por palavra. Mas se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, o que responderás? Que foram os espíritos superiores. Para o bem. Para o bem não posso dizer toda a verdade, né? Então, para o bem não posso dizer toda a verdade. Então, eu vou dizer que foi o espírito superior, né? Tu te enganas. Desde que agimos para o bem, é sempre por inspiração dos espíritos monges. Assim, tua consciência pode ficar tranquila, porquanto os espíritos maus jamais nos impelem a fazer boas coisas. Gostei disso, estás entendido. Agradeço-te e felicito pelas tuas boas disposições. Quando queres ser chamado para me dares conta do resultado da tua missão? Eu te avisarei, tá? Fique tranquilo. Continuação no próximo número. Bora pro próximo número. Nós estamos igual o Le Flamand. Queremos conversa pitoresca. Legal. Nós vamos conversar. Olha, nós vamos sair de Pierre para Moza, tá bom? A gente não ficar muito afundado assim, no lodo, no assunto a gente gosta. Beijo no coração. Vamos finalizar o nosso estudo por hoje. Até o nosso próximo estudo da Revista Espírita, viu?